E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. A campanha do São Paulo no Campeonato Paulista de 2025 chegou ao fim com a eliminação para o Palmeiras na semifinal. Com um elenco que mesclou experiência e juventude, o tricolor utilizou 33 jogadores ao longo dos 14 jogos disputados, incluindo uma forte presença de atletas revelados em Cotia. Entre os jogadores utilizados, 13 foram formados nas categorias de base do clube. Destes, 2 são veteranos que retornaram ao Morumbi com grande expectativa da torcida: Lucas Moura e Oscar. Já entre os mais jovens, 5 atletas participaram na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro: Negruxi, Hugo, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco. O lateral direito Mike chegou a ser relacionado em algumas partidas, mas não teve a oportunidade de entrar em campo. Desde o início do torneio, torcedores pressionaram o técnico Luiz Ubeldia para dar mais minutos aos garotos formados no clube. Ryan Francisco, atacante de 19 anos, foi que mais recebeu oportunidades entre os recém-promovidos, participando de 4 partidas, acumulando 123 minutos em campo. Ele ainda deixou sua marca ao anotar um gol na vitória sobre a Portuguesa no Pacaembu. Nenhum atleta do elenco disputou todas as 14 partidas do torneio. No entanto, Caleri e André Silva foram os mais presentes, atuando em 13 jogos. O argentino somou 912 minutos, enquanto o brasileiro registrou 529. Quando se trata do tempo total em campo, Arboleda, Rafael e Oscar foram os líderes. O zagueiro equatoriano esteve presente em 12 partidas, acumulando 1.195 minutos. O goleiro Rafael jogou 11 vezes, somando 1.097 minutos, enquanto Oscar atuou em 12 jogos e ficou em campo por 1.005 minutos. A artilharia da equipe foi comandada por André Silva, que balançou as redes 5 vezes. Logo atrás, Caleri, Lucas e Luciano marcaram 3 gols cada um, dividindo a vice-liderança na estatística. No quesito disciplinar, Luciano, Alan Franco e Sabino foram os recordistas de cartões amarelos entre os jogadores, cada um recebendo 3 advertências. No entanto, a marca curiosa ficou para o técnico Luiz Ubeldia, que foi advertido com 5 cartões amarelos ao longo da competição. Apesar da mescla entre juventude e experiência, o São Paulo encontrou dificuldades ao longo da campanha. O time oscilou entre boas apresentações e jogos abaixo do esperado, o que resultou em algumas críticas da torcida e da imprensa. O desempenho da equipe mostrou alguns pontos positivos, como a solidez defensiva em determinados momentos e a evolução de peças importantes do elenco. No entanto, a irregularidade no setor ofensivo foi um fator preocupante, principalmente em jogos decisivos. A eliminação para o Palmeiras evidenciou as dificuldades do São Paulo em jogos de grande pressão. O time criou chances, mas pecou na finalização, um problema recorrente ao longo do torneio. Para Zubeldia, o Paulistão serviu como um importante laboratório para testar formações e jogadores. Com o início do Brasileirão e da Libertadores no horizonte, o treinador terá desafios ainda maiores pela frente. A participação dos jovens da base foi um dos aspectos mais discutidos ao longo da competição. Embora alguns tenham recebido oportunidades, muitos torcedores esperavam um aproveitamento ainda maior dos garotos campeões da Copinha. O planejamento do clube agora se volta para os próximos desafios da temporada. A diretoria avalia reforços para posições carentes e busca um equilíbrio entre experiência e juventude no elenco. Com competições mais exigentes pela frente, o São Paulo terá que corrigir os erros demonstrados no Paulistão se quiser brigar por títulos na temporada. A torcida, sempre exigente, aguarda uma resposta dentro de campo e espera um time mais competitivo nas próximas disputas. O Paulistão ficou para trás, mas as lições deixadas pelo torneio devem servir de aprendizado para os desafios que virão. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O São Paulo FC tomou uma decisão drástica e entrou com uma ação na CBF pedindo a anulação da semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras.
O clube alega que um erro de arbitragem determinante na marcação de um pênalti inexistente em cima de Vitor Roque comprometeu o resultado da partida, consequentemente, a classificação para a grande final. A medida gerou um enorme burburinho nos bastidores do futebol brasileiro e pode trazer desdobramentos impactantes para o desfecho do torneio estadual. A diretoria tricolor acredita que o erro foi claro e decisivo, alterando o rumo do confronto de maneira irreversível. O lance ocorreu nos minutos finais do segundo tempo, quando Vitor Roque caiu na área após contato mínimo com o zagueiro do São Paulo. O árbitro, sem hesitar, apontou para a marca da cal, e a decisão foi mantida mesmo após a revisão do VAR. O Palmeiras converteu a penalidade e garantiu sua vaga na final. Nos corredores do Morumbi, a indignação foi imediata. O presidente do São Paulo, junto à comissão técnica e ao departamento jurídico, iniciou um movimento para reverter o que considera uma injustiça. Não podemos aceitar que um erro dessa magnitude defina uma semifinal. O futebol precisa ser justo, declarou um dirigente são paulino sob condição de anonimato. A peça jurídica enviada à CBF detalha não apenas a falha na marcação do pênalti, mas também a conduta do VAR e da equipe de arbitragem. Segundo especialistas em arbitragem consultados pelo clube, havia elementos claros para a anulação da penalidade, mas a decisão foi mantida, o que reforça a argumentação de erro grave. Nos bastidores, há um misto de expectativa e apreensão. Anulações de partidas por erros de arbitragem são raríssimas no futebol brasileiro, mas não sem precedentes. O São Paulo aposta no precedente recente de casos internacionais, como decisões tomadas pela FIFA em jogos onde houve interferência evidente de decisões equivocadas do VAR. A reação do Palmeiras foi de ceticismo e desdém. O clube entende que a contestação do São Paulo é uma tentativa desesperada de mudar o resultado no tapetão. O futebol se decide dentro de campo. O VAR analisou, o árbitro manteve a decisão e o jogo seguiu seu curso. Esse é o esporte, disse um dirigente alviverde à imprensa. O Tribunal de Justiça Desportiva, TJD, deverá analisar o pedido do São Paulo com urgência, já que a final do Paulistão se aproxima e uma eventual anulação mudaria todo o cenário do campeonato. Em caso de parecer favorável ao tricolor, a semifinal poderia ser remarcada ou até mesmo resultar em uma classificação direta do São Paulo para a final, caso a irregularidade seja considerada suficiente para invalidar o resultado. A torcida são paulina se mobilizou nas redes sociais e pressiona para que a CBF tome uma decisão rápida e favorável ao clube. A hashtag Justiça para o São Paulo figurou entre os tópicos mais comentados do Twitter, com vídeos do lance circulando amplamente e reforçando a tese de erro crasso da arbitragem. Já a torcida do Palmeiras ironiza o movimento e afirma que o São Paulo deveria focar no planejamento da próxima temporada, em vez de buscar atalhos jurídicos para uma eliminação que, segundo eles, foi justa dentro de campo. A polêmica também envolve ex-jogadores e comentaristas esportivos. Enquanto alguns veem no pedido do São Paulo uma ação legítima em defesa da lisura do campeonato, outros acreditam que a iniciativa pode abrir um precedente perigoso para o futebol brasileiro, onde decisões de arbitragem passariam a ser contestadas judicialmente a cada rodada. A CBF ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas fontes indicam que a entidade já está ciente do pedido e deverá emitir um parecer nos próximos dias. O prazo curto até a final do Paulistão impõe uma pressão extra para que a decisão seja tomada com rapidez. Nos bastidores, há quem veja o movimento do São Paulo como parte de uma estratégia maior para pressionar a CBF e a arbitragem brasileira, que tem sido alvo de críticas constantes ao longo da temporada. A disputa pelo título estadual, que já era intensa dentro de campo, agora se estende para os tribunais. Caso o São Paulo tenha sucesso em sua reivindicação, será um marco na história recente do futebol brasileiro. O clube pode se tornar o primeiro a conseguir a anulação de um jogo de semifinal de um campeonato dessa magnitude por erro de arbitragem, abrindo um precedente inédito para futuras competições. O Palmeiras, por sua vez, mantém seu planejamento para a final e aguarda a definição sem alterar seu cronograma de treinamentos. O técnico Abel Ferreira já instruiu seus jogadores a ignorarem a polêmica e manterem o foco no título. A novela ainda terá capítulos importantes nos próximos dias. Caso a CBF negue o pedido do São Paulo, o clube ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, o que poderia arrastar a decisão para além do prazo previsto para a final.
Se a semifinal for de fato anulada, o Campeonato Paulista enfrentará um impasse logístico, pois uma nova data precisaria ser estabelecida, impactando também o calendário do futebol nacional e a preparação dos clubes para outras competições. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras, que já é uma das mais acirradas do futebol brasileiro, ganha um novo capítulo repleto de tensão e incertezas. O desfecho dessa história poderá definir não apenas o finalista do Paulistão, mas também a credibilidade do sistema de arbitragem no Brasil. O torcedor, ansioso, acompanha cada novo movimento desse embate jurídico, que pode transformar um erro de arbitragem em um dos casos mais emblemáticos do futebol brasileiro nos últimos anos. A expectativa agora é pelo posicionamento oficial da CBF e os possíveis desdobramentos que essa decisão poderá causar. Independentemente do resultado, uma coisa é certa: o Campeonato Paulista de 2025 já entrou para a história como um dos mais polêmicos da era do VAR. Resta saber se o desfecho será dentro de campo ou nos tribunais. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.